Então, seguindo aqui para mais um dos nossos blocos, né? No último bloco a gente conversou bastante sobre a carreira, né? E bastante a gente falou sobre vender ideia, né? Então, vender ideia para o meu chefe, vender ideia para o meu superior, vender ideia para o dono da empresa. Como é que você vê essa venda da ideia? Que eu sei que você já fez isso de ponta cabeça, de pintado, de verde e amarelo 500 mil vezes, né? Como é que você vê, assim, vender ideia? O que ajuda a gente a vender essa ideia de melhoria contínua, sem expressão, do WCM? Nada melhor do que o resultado, né? O resultado que é obtido com a aplicação de um método, de uma metodologia de solução de problema, ou de uma rotina de inspeção, qualquer que seja a rotina de manutenção e que dá um resultado, é o melhor Trazer um resultado forma. rápido, né? E conseguir mostrar isso, né? Com números, com fatos, com dados. Acho que esse é um detalhe aí. Precisa ter fatos e dados para a gente poder justificar isso, até para poder depois checar se aquilo foi realmente verdadeiro, conseguir confrontar os dados, conseguir definir como manter aquele resultado, né? Porque, como eu falei, ainda o super-herói ele é valorizado nas organizações, né? Mas pouca gente lembra daquele cara que cumpre a rotina e faz tudo certo e não tem perdas, né? Então também tem essa dificuldade de você conseguir vender o resultado de fazer a coisa certa e não ter a necessidade de fazer um Kaizen para melhorar algo, porque eu já faço certo e consigo ter o resultado esperado, né? Então isso inclusive é um dos grandes dilemas aí da melhoria contínua, né? A parte sexy do processo é resolver problema. Gostoso, né? Quem evita problemas nem sempre é tão valorizado, né? Foi um dos nossos grandes desafios com o controle estatístico de processo, né? Sim. Fazer o que é certo, atender as especificações, definir as especificações de processo, e tudo isso precisa ser colocado num contexto de que aquilo é necessário, né? Para que eu não tenha um Kaizen futuro, ou não tenha necessidade de um Kaizen. Mas, de novo, né, voltando para o resultado e para o método de conseguir o resultado, para mim é a venda do negócio, né? Claro, isso muda de nível para nível, né? Você contou um pouquinho da minha trajetória aí, né? Quando você está num nível operacional, numa unidade de fabricação, numa fábrica ou numa unidade de serviço, tem uma maneira, tem um público, né? Um gerente industrial para quem você vai vender, né? E vai muito da personalidade dele também, como você vende. Quando você está numa estrutura mais corporativa, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, aí muda totalmente. Aí se não tiver uma conexão estratégica, um propósito maior, já não adianta ter só o resultado, né? Porque o resultado, de novo, você consegue ele de diferentes formas, né? Inclusive os resultados melancia que você mencionou um pouco antes, né? Então, dependendo do nível que você tiver na organização, aí você tem que adequar a venda ao público que vai comprar, né, a ideia aí, né? Você acha mais difícil vender na base ou vender mais para cima? Eu acho mais difícil vender na base. Por que você acha isso? Porque na base todo dia tem arroz com feijão, né? Então todo dia você tem que fazer a mesma coisa, mostrar o mesmo resultado, com pessoas diferentes, né? Em níveis corporativos, às vezes uma boa ideia, bem apresentada, ela passa, né? Eu acho que o pessoal segura mais a onda, você segura acha? mais a onda, você conecta com questões mais qualitativas, menos quantitativas, né? Com a questão estratégica, né? Tem a parte difícil, né, da venda em níveis mais estratégicos, que é a conexão com a estratégia, né? A conexão, a visão de longo prazo e tal. Mesmo porque você tem que entender a estratégia. Mas ela é muito mais metafórica, né? Assim, eu lembro de um case numa grande organização, numa das minhas experiências nesses níveis corporativos, tentando vender o SPC, que depois virou um projeto comum nosso, né? E o exemplo que eu usei foi com diretores, VPs, né? E tinha um certo investimento necessário para fazer primeiro a solução de software que ia gerenciar, né, os controles de processo, segundo o hardware, né, necessário para conseguir capturar os dados, né, em tempo real, né? Toda a instrumentação. Só para contextualizar, né, quem está vendo a entrevista, esse projeto do SPC, a ideia era ter um sistema que monitorasse características de máquinas, né, numa instalação Fabril, por exemplo. Eu vou medir a minha máquina, eu sei que para ela não gerar um defeito, né, ou não gerar uma quebra, ela precisa estar trabalhando com a temperatura estável. Então, media essa temperatura e via quando ela saía do que era normal dela, né, estatisticamente controlado, ela tinha um estouro ali, né? Então, a temperatura na máquina tal tá diferente do que sempre foi. Isso é um sinal que ela vai ou começar a dar problema, ou quebrar, ou gerar um defeito, ou esse problema pode se agravar. Então,
estabiliza-se a produção, estabiliza-se as condições da máquina, volta para produção básica, antes de acontecer algum problema, né? Então esse sistema conseguiria pegar. E esse projeto era uma coisa realmente linda, né? Eu tinha vontade de chorar, de tão bonito, né? Do ponto de vista de excelência operacional, é o concurso, né? Que você conseguia ver todas as máquinas no mundo inteiro ali, o quanto que estava a temperatura, a vibração, tensão, não sei o que, tudo lá, se estava ou não estava dentro de controle estatístico. A gente já comentou essa ideia em alguns cursos, né, o próprio curso de controle estatístico, mas voltando, né, desculpe, só estava falando como vender essa ideia. Até desculpe eu mudar o assunto, porque partindo da base que o World Class é uma ferramenta de gestão avançada, o SPC é um fundamento, né, que está contido ali, né, por isso que eu mudei. Sim. Mas o exemplo que eu queria dar era exatamente esse, de tentar vender a necessidade para níveis de excelência operacional, né, num nível de diretoria e vice-presidência, de que o SPC era um fundamento necessário para uma organização que tinha World Class, ou que trabalhava com World Class, eu usei um exemplo dos mais simples possíveis. Usei o exemplo do tempo de deslocamento da casa para o trabalho com os gerentes e vice-presidentes e diretores que estavam na reunião. Legal. Porque eu estava buscando um investimento e uma aprovação de uma estratégia de 5 anos. Uhum. E aí o exemplo que eu usei, fiz lá uma enquete, né? Quem vende carro, quem vende bicicleta? Era um país nórdico, né? E vale dizer que tudo isso foi encabeçado, né? Por exemplo, a equipe daqui, né? Por parte da equipe daqui que levou, né, globalmente. Então, eu estava num país no norte da Europa, com uma instabilidade enorme, né? E aí fiz uma enquete. Quem ia de carro, quem ia de bicicleta, quem ia de moto, que ninguém tinha, né? Na época. Mas quem usava transporte público, que lá funciona muito bem. E aí, uma enquete lá, e quanto tempo levava cada um. E aí, começou as variações, né? Um dia que eu ia de bicicleta, eu levava 10 minutos. O dia que eu ia de carro, eu levava 15. O dia que eu ia de transporte público, 30. E aí, qual foi o segredo ali, né? Independente da tua especificação, do teu meio de transporte, tinha um tempo padrão e tinha condições que te faziam alterar aquele tempo acima ou abaixo da média. E essas condições não eram gerenciadas por você, porque elas eram independentes da tua vontade. Aleatórias. E aí, a conclusão do raciocínio, da dinâmica que eu usei lá, da metáfora que eu usei foi, pode deixar o ônibus de lado, o transporte público, o trem, o carro e vem de bicicleta, porque a bicicleta, todas essas condições em torno da tua meta, a bicicleta você gerencia melhor ela, né? Então lá tinha ciclovias, então não tinha tanto problema com tráfego, com neve, com chuva, com sol, era mais ou menos o mesmo trajeto, na mesma velocidade sempre, né? E aí os diretores, vice-presidentes se interessaram pelo assunto, porque ninguém usava bicicleta, né? Apesar de ser um país que incentiva muito o ciclismo, né? Nenhum deles usava bicicleta. E aí eles falaram, cara, é mesmo, tem dia que eu levo 1 hora, tem dia que eu levo meia hora, se eu vim de bicicleta pode ser meia hora sempre, então ganhei meia hora para dormir, ou para ler, ou para fazer qualquer coisa no meu dia, né? Então eu usei esse exemplo para quê? Para mostrar que a mesma especificação, a mesma embalagem, o mesmo processo, em diferentes países estava sendo fabricado de maneiras diferentes, e isso gerava especificações diferentes, uma variação de processo para o cliente diferente, variação de produto, né, para o cliente diferente. E que não era gerenciado. E que não era gerenciado por ninguém, não era visto, né, estava escondido. Né? Então, por isso que eu falei, vender nesses níveis estratégicos, às vezes, é muito mais metafórico e qualitativo do que especificamente resultado. Eles são pessoas, né? Apesar que a pergunta no final é sempre a mesma. Tá bom, eu vou investir 1 milhão, quanto eu ganho com isso? Qual é o payback? Né? Em quanto tempo eu pago o investimento? E aí trouxe toda aqueles números que vocês conheceram dentro do projeto e que em menos de 1 ano um projeto global estava pago em menos de 1 ano. Né? E aí, do segundo ano para frente, só dividendos entrando do acionista. Né? Não, maravilha. Foi uma excelente estratégia, né? E na base, como é que você vê a venda na base? Na base você precisa conectar com a disciplina, né? Um operador, um analista, um executor de um trabalho, né, sem menosprezar, né, a função, mas ele não está tão preocupado com a visão, com a estratégia global. Inclusive, dependendo como for explicado a visão, a estratégia maior, pode até ser um impedimento para o operador fazer o que é certo, porque eu não vou ganhar nada com isso, quem vai ganhar é o acionista. Milhões e eu vou ficar aqui no mesmo jeito. Então, é uma dificuldade. Eu já tive exemplos de
maus exemplos, né, exemplos ruins, a gente tentar vender uma melhoria que era necessária, mas que ia mudar o trabalho das pessoas, que ia acarretar em mais esforço ou gerar menos tempo para as pessoas terem disponível, né, e gerar mais trabalho. A gente tentou vender falando assim, cada dia a gente economiza um carro popular. Se a gente fizer isso, né, daqui para frente. Carro, né? Daí essa é a pergunta, tá aí. E quantos carros populares nós vamos sortear por ano? Então, né, para que a gente também tenha esse benefício. Então eu vivenciei esse tipo de erro, né, eu participei desse tipo de erro, de tentar vender a ideia da forma errada no chão de fábrica, e isso me trouxe vários aprendizados, né. Para mim, a forma é a disciplina, a necessidade do produto, do processo, e se a pessoa não se conecta, não tem muito jeito. Aí é processo de auditoria, processo de checagem, né, retrabalho, que você acaba tendo necessário na nossa cultura, né? A gente já falou no bloco anterior, né? A questão da disciplina no Brasil não é das melhores, né? De fazer sempre da mesma forma, de seguir sempre os métodos, padrões, né? Outras culturas têm menos necessidade de criar sistemas, né, de auditorias, de checagem, duplo check aí para garantir isso. Na nossa cultura é necessário, né? E aí, dentro dessa transformação cultural que se ganha com a aplicação das metodologias, né, 2 a 5 anos ali, você traz você acultura as pessoas para esse novo nível, né? É assim com segurança, para ter 0 acidente, é assim com qualidade, para ter 0 defeito, e tem que ser assim com eficiência, para ter melhores disponibilidades de equipamento, melhores performances de equipamento, né? Esse é o que torna o WCM, as ferramentas de gestão e estratégica, lindas, né? Quando você consegue aculturar as pessoas e fazê-las dar o melhor delas todo dia, né? Hoje, nas empresas que eu trabalhei, numa delas, das mais fortes que eu trabalhei, uma pessoa que entra desaculturada, né? Ou vem de um outro negócio, vem de um negócio mais simples, ou de um setor de serviço, comércio e tal, e entra ali na indústria, ela peleja para chegar no nível... E investe bastante, né? Eu vejo, assim, as empresas grandes investem bastante na aculturação da pessoa, né? É necessário, na transformação cultural, então, explicar o que é empresa, não sei o quê. Às vezes até parece meio lavagem cerebral, mas é importante para ter o alinhamento, né? Necessário. Numa empresa de padrão mundial que está com eficiências aí acima de 90%, índices de qualidade de 98, 99. Eu diria que eu acho que eu não conheço uma que tem bons resultados que não fazem isso. Não é necessário, né? Um erro por uma desatenção, por uma falta de compromisso, por uma inexperiência, qualquer que seja ali, ou falta de vontade de fazer o que é certo, pode colocar um produto em xeque, um processo em xeque, né, um fornecimento de um projeto em xeque, né? E aí isso pode ser muito prejudicial para o negócio, né? E quanto mais, de novo, né, quanto mais você avança nessa cultura e nesses resultados, maior fica esse peso da necessidade de você ter esses sistemas de educação, de aculturamento, né, de inspeção, de checagem, de garantias dos sistemas de gestão, né? Não, perfeito. Então, nesse bloco a gente comentou um pouquinho, né, sobre como vender a ideia. O Alessandro comentou aqui com a gente, né, da diferença que é você vender a ideia, né, na base da organização e vender a ideia no nível mais estratégico, né? E deu algumas dicas aí de como fazer com cada um. Mas, de novo, é muito importante ter um alinhamento, ver o que cada um vai ter, né, de endgame ali, né, o que é de benefício, né, para aquela pessoa que vai carregar dentro da implementação. No próximo bloco, então, a gente vai dar uma falada a mais, né, que a gente falou do como vender. A gente vai entrar no trabalho mesmo, né? Como implementar o passo a passo ali de como que você fez como que você trabalhou nesses projetos de implementação. Até mais.